primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Não é justa. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar, vou protestar, vou fazer uma greve. Mas, pô, o WhatsApp começou quando? O WhatsApp começou em 1995. Eu fui parar em curso de inglês nada planejado, né? Eu queria ser militar, entrei na Marinha, no Colégio Naval, fiquei 2 anos, depois eu saí no final desses 2 anos, fui convidado a me retirar. Foi uma fase muito legal para mim, mas não era a minha vocação, né? Não tinha essa vocação de tanta disciplina como o militar precisa ter, não é o meu quadrado, né? Se não é o Yes Man, né? Não parece mesmo. Não é o meu perfil, né? Então eles me fizeram um grande favor de me convidarem a que eu saísse. Um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram uma homenagem para mim. Eu dei uma palestra. Foi super legal. Uma palestra para os alunos. Tem super carinho ali, porque, enfim, né? Primeiro, tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim, muito importante na minha vida. Embora te ensinou o que tu não era. O que eu não era, mas me aprendi coisas boas também lá. Mas quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Caralho. Você imagina, meu pai não era oficial, então tava E tu ia sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então assim, meu pai estava muito orgulhoso, muito feliz. De tu tá ali. De eu estar ali naquilo, e não rolou, não funcionou. Então a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18, foi uma fase difícil em casa. Tu chegar e voltar para casa. Pô, morando com seus pais, sem trabalhar. Desperdiçando a oportunidade que na visão deles era a oportunidade da vida e que era bem compreensível que do ponto de vista deles era o top, né? Sim. E obviamente a preocupação natural dos pais. Aí fui fazer o 3º ano para depois fazer o vestibular. E aí ia fazer vestibular para a área de tecnologia, ia ser engenheiro de software. Essa era 1991, falava no futuro tecnologia vai ser. E tava acertaram. E acertaram. E eu, então vou fazer. Fiz o vestibular, era bom de prova naquela ocasião. Sim, passei. Era mesmo, porque para passar no colégio naval. O colégio era bem difícil, né? E aí passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar, eu fiz uma prova que eu ia para São Paulo, ia para a Unicamp fazer engenharia de computação, ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, para fazer ciência da computação. Lá em Niterói. Em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ficar então no Rio de Janeiro. Tava namorando também a Luciana, com quem me casei depois. E aí o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro ia começar no 2º semestre. E como eu tinha o 1º semestre sem fazer nada, eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar. Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro. Não dizia o que era direito, eu fui lá, era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. Se chamava Mnemosystem, ele não existe mais, mas foi ali que foi a minha primeira experiência com curso de inglês. Eu era um cara muito tímido, absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Mas aí o que acontece? Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado e 2 horas e 10 na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Né? Calor, já chegava no escritório 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Todo amassado. Então assim, tu já chega assim, meio fedidão. E aí chegava um cara que morava a 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar? Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas, foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser, não é? Depende do seu trabalho, da sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e tá disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia.
Acordando cedão, pegando Acordando horas. cedão. E eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Hoje com não, 5 horas. mas na época com 19 anos. É o que tem. É. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra vida ali. Então, assim, agora eu pensava o seguinte: se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer, tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui pra chegar lá. Pra resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Cheguei a trabalhar em outras cidades. Fui assim, um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, ao WhatsApp. Chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade o momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Não. O que acontece? Eu ganhava bem. Eu ganhava, pra você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7 mil. Nessa época 1994. Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Aos 21, eu fui transferido pra Venezuela. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem. Aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94. Em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing, era o meu momento. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações. Aí vieram várias empresas do exterior para o Brasil. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental. Porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de emprego. Inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher, mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente estava quebrado. Em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara, a gente meteu mais de 1.000 alunos no primeiro. Eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém abrir negócio com cheque especial. Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele e a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a gente tinha essa técnica e a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente.